E hoje o Referencial Cast tem o prazer de receber aqui nos estúdios 3 grandes profissionais da área médica. Dr. Luiz Carlos Barbosa Noleto, que é ginecologista e obstetra. Também tem o Dr. Stefano Noleto, oftalmologista. E o Dr. Hélio Noleto, pós-graduado em dermatologia. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre o poder e a influência, né, dos pais na escolha profissional dos filhos. E se esse legado aí passa de geração em geração. Então, sejam muito bem-vindos ao Referencial Cast de hoje. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, prazer te ver, Alciné, bem, falando forte, firme, cada vez mais jovem. Obrigada, é um prazer revê-lo e uma honra poder entrevistar você novamente aqui, né? Depois de tanto tempo, né, doutor Luiz Carlos? Alciné foi minha professora. As primeiras entrevistas que eu dei em Imperatriz, logo depois que eu cheguei em Imperatriz, foram com uma jovem e bela repórter, Alciné. E ela que teve paciência de me acalmar, me tranquilizar e fazer com que eu falasse mais ou menos alguma coisa. Eu te agradeço muito. Ele está sendo modesto, viu, gente? Fala muito bem, doutor Luiz Carlos Noleto. Vamos começar, então, fazendo uma perguntinha básica para você, né? Porque muitos profissionais aí da área médica passam pouco tempo ao lado dos filhos, não é verdade? Mesmo assim, vocês admitem, né, não ter como separar a medicina da paternidade. O que é preciso aí encontrar uma forma mais saudável, né, de ser pai e ao mesmo tempo exercer a medicina. Como foi isso para você, já que você tem aqui 2 filhos que são médicos, né? Realmente, quando eu, jovem médico, cheguei em Imperatriz, em 1975, no dia 5 de novembro, e eu cheguei sem meu filho único, que era o Stefano. O Stefano eu deixei com os meus pais em Minas Gerais. Aí o Stefano logo foi crescendo e chegou o Hélio e eu tinha que trabalhar muito, uma preocupação enorme de educar os meus filhos, de preparar meus filhos para a vida. E era um trabalho intensivo, principalmente na minha especialidade, que eu fazia muita obstetrícia naquela época. Então, todos os dias eu trabalhava das 7 horas, 8 horas da manhã até, às vezes, 10 horas da noite. E eu chegava em casa, quando eu chegava em casa, meus filhos já estavam dormindo. E tinha uma coisa muito engraçada que eu achava. Eu chegava e abria a porta do quarto dos 2 para ver se eles estavam dormindo bem. Se estavam respirando, se estavam vivos. Aí eu chegava e encostava no Stefano para dar um beijinho nele. Aí quando eu dava um beijo nele, ele se zangava, reclamava porque estava sendo acordado. E eu ia dar um beijinho na testa do Hélio e o Hélio sorria, abria um sorriso. Então a gente já viu uma diferença de personalidade muito grande entre esses 2 homens, né? Consegui acompanhar isso, né? E então, quando chegava no fim de semana, aí sim, a gente ficava juntos ali, brincava, ia para a piscina, ia jogar bola, ia jogar vôlei. Então eu não me queixo. Eu acho que eu participei ativamente da vida, do crescimento e procurando fazer o melhor que eu pude. O resultado está aí. Eu tenho muito orgulho dos filhos que eu criei. Que bom. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o Dr. Hélio e para o Dr. Stefano, e vocês fiquem à vontade aí para responder, né? O amor do pai de vocês pela medicina foi a maior inspiração de vocês para optar também pela medicina? Ou foi algo mais espontâneo, fluiu de forma natural para vocês a escolha pela medicina? Quero que vocês contem aí um pouquinho agora, vamos explorar esse universo. Acho que foi a combinação dos 2, a gente vendo ele apaixonado pela medicina e acabou que isso foi aflorando na gente de forma natural. Não tinha como, eu me lembro do meu pai sempre saindo de madrugada para atender e às vezes quando ele podia, ele chamava, mesmo a gente pequenininho, eu pequenininho, ele chamava a gente para acompanhá-los nos partos, nas cirurgias que ele fazia. E de alguma forma a gente tentava ajudar, mesmo que fosse só olhando, ele gostava da presença da gente lá. E isso foi, pelo menos a mim, acredito que o Stefano também, foi me estimulando a gostar daquilo ali também. Não tinha como ser diferente. Era o que a gente vivia dentro de casa. Era a nossa vivência no dia a dia. E assim, pode ser até
os médicos, de modo geral, podem até negar isso, mas quase todos são tão apaixonados pela medicina que quase sempre eles meio que romantizam um pouco a profissão para ver se os filhos conseguem acompanhá-los na lida, né? Uhum. E o que meu irmão falou tá certo, é isso mesmo, a gente vivenciava isso com meu pai o tempo inteiro, um cara empolgado, entusiasmado com a medicina. A gente via as partes boas da medicina acontecendo na vida dele, na gratidão de muitos pacientes, você entrar no restaurante, numa festa e tudo, e as mulheres virem trazendo os filhozinhos, falando, olha aqui, doutor, esse aqui foi o parto que o senhor fez, esse menino aqui. Então, aquilo ali era uma coisa interessante, né? Uhum. E o fato dele ficar fascinado pela medicina, né? Então, a gente teve esse exemplo dentro de casa. Naturalmente. Nunca foi forçado. E ele sempre falou uma coisa que eu acho que é interessante. Ele transmitiu uma coisa que ficou na minha cabeça e eu transmito hoje para minha filha, que enquanto a vida for o maior bem do ser humano, a medicina é a mais nobre das profissões, a coisa mais importante. Nada supera a medicina, na minha opinião. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você descobrir que está com câncer de pâncreas, de que adianta? Nada mais vai te salvar. Você está entendendo? Uhum. Então, o médico, ele é ali a interface entre o que é a esperança e o medo. Então, a medicina é uma coisa maravilhosa e eu não me imagino fazendo outra coisa que não sendo médico. É bom ver isso, né, doutor Luiz Carlos? Eu me lembro muito bem. Às vezes eu chegava em casa, naquela época eu usava calça branca, jaleco branco, sapato branco, meia branca, até o meu relógio, eu me lembro, eu comprei um relógio branquinho, com a pulseira branca na joalheria Natan, no Rio de Janeiro. Então, todo de branco. E eu, às vezes, chegava em casa, quando eu bobeava, estava o Estefa, vestido, ele com 6, 7 anos de idade, vestido da minha calça branca, com o meu sapato branco, com a minha meia branca, com o meu jaleco, aquele monte de pano em cima dele, e ainda com estetoscópio no pescoço. Então, eu falei, não tem jeito, esse menino vai ser um grande médico. Esse é um dos momentos que você consegue recordar, assim, que te dá mais orgulho dos filhos? Orgulho dos meus filhos, eu tenho orgulho de 1 em 1 minuto. De 1 em 1 minuto. Tudo que eles falam, tudo que eles fazem, as conquistas, as vitórias dele. Não digo vitórias financeiras, não. Vitórias como homens, vitórias com a família, vitória como médico, o aprendizado. Eu, às vezes, quis ensinar alguma coisa para o Hélio na medicina e, de repente, hoje o Hélio já me ensina as coisas da medicina. Está muito mais atualizado dentro da área dele, sabe muito mais do que eu. O Estefa, a mesma coisa. Eu nunca esqueço um dia na minha casa, o Hélio pegou essa coisa chamada celular e me mostrou, foi o Hélio que me mostrou primeiro isso. A irrigação da retina, mostrando as artériazinhas na retina e uma hemácia atrás da outra, caminhando assim. Não sei se o Hélio lembra disso. Não. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa lá na minha clínica, lá em Imperatriz, anteontem, e falei, cara, uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida foi a irrigação da retina. Uma hemácia, porque olhar uma hemácia numa lâmina é uma coisa. Agora, você olhar a hemácia trabalhando, andando assim, em fila indiana, uma atrás da outra, a coisa mais linda que eu vi. Fantástico, né? Achei maravilhoso. Bom, ser filho aí de um médico renomado como o Dr. Luiz Carlos Noleto, né, aumentou aí a pressão na carreira de vocês? Como foi aí, né, carregar ou lidar com essa expectativa de carregar esse legado, né? Eu acho que a expectativa era muito mais nossa, né, do que dele. Nunca houve uma pressão da parte dele, né? Mas ele é um homem que tem serviços prestados, né, como médico para a comunidade, né, na qual ele viveu, né? Então ele está em Imperatriz há muitos anos, né, pai? Mais de 50 anos em Imperatriz, militando na área da medicina, e a história de Imperatriz tem um pouco da contribuição dele na área de saúde. Ele chegou
criou na época um hospital junto com alguns sócios, um hospital gigantesco que prestou serviço ao município, que foi o Hospital Santa Teresa, que hoje, atualmente, é o socorrão da cidade. Posteriormente, criou uma clínica top de linha, de última geração, com o sócio dele, que era o Dr. André Paulino, chamado Mater Clínica. Posteriormente, criou um outro serviço especializado em ultrassonografia e mamografia, que era a Materson. E não satisfeito com todo esse pioneirismo, resolveu criar a coisa que eu acho que é o divisor de águas em Imperatriz. Eu sei que ele tem orgulho disso, que é o serviço de prevenção ao câncer ginecológico, câncer de colo de útero, que não existia em Imperatriz. Tinha que ser feito com lâminas que iam para Teresina, se não me engano. E isso marcou a história, tem um antes e o depois da história de Imperatriz, da área médica, por decisão dele. Ele sempre foi um cara arrojado, né, corajoso. E isso ele transmitiu para o meu irmão, que é igualmente arrojado, corajoso. E ele nesse vontade de crescer, vontade de servir, vontade de inovar, ele trouxe esse serviço para a Imperatriz. Eu acho que a Imperatriz tem essa dívida médica, por assim dizer, com a presença dele lá. Eu brinco muito com meu pai. Meu pai agora já está com algumas primaveras passadas, mas acabou de construir uma clínica que é gigantesca lá em Imperatriz. Enquanto muitos médicos estão desacelerando e parando, meu pai está vislumbrando o futuro daqui a 10, 15 anos e construindo, mas ele não constrói pequeno. Eu brinco e digo com ele que se ele tivesse nascido no Egito Antigo, ele certamente seria um faraó, entendeu? Porque ele gosta de coisas grandiosas. E um pouquinho desse DNA dele, desse jeito, ele passou para o meu irmão, que é um cara que é um empreendedor, corajoso, investe, vai na vanguarda, vai na ponta, sabe? Isso é uma coisa muito bacana. Tenho muito orgulho desses dois aqui. É um motivo de orgulho, né? Doutor Hélio é um arrojado mesmo, empreendedor arrojado. A gente não pode deixar de falar que a biolaser foi ele que inventou, né? Pois é, porque então, surgiu a biolaser aqui, né? Exato. Então a biolaser, se hoje existe a biolaser, é por conta dele. Foi ele que lá em 2000, no início dos anos 2000 aí, teve essa ideia de trazer um curso de dermatologia para cá, onde ele conseguiu formar um monte de gente hoje que mexe com medicina estética, que faz aí procedimentos como os que eu faço. Ele que formou. Então, e nessa confusão do curso, ele acabou inventando a clínica e deu o nome de biolaser junto contigo, né? Eu escolhi o nome de biolaser na época. Os dois escolheram o nome, ele bolou e hoje eu tenho a biolaser por conta disso. Aí ele falou pra mim, tô te entregando a clínica aí, toca, que agora daqui pra frente é contigo, eu vou ficar em Imperatriz, fica aí em São Luís agora tocando. E aí a biolaser foi crescendo, que é uma outra história. É uma vantagem, né? Não deixa de ser uma vantagem ter um pai assim, extremamente experiente nessa área médica, né? Olha, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu comprei um livro de laser. E o Hélio estava no quarto deitado, ele ia para Alfenas. Aí eu virei para ele e falei assim, Hélio, o futuro da medicina é a tecnologia. E a tecnologia nessa área de dermatologia e medicina estética passa pelo laser. Vou te dar esse livro aqui. Leia isso aqui, estuda isso aqui e veja se você gosta. Se você gostar, aí nós vamos fazer uma clínica dessa área para você assumir. E realmente o nome biolaser foi escolhido pelo Estevam. O Estevam escolheu o nome, aí nós aprovamos e realmente deu certo. A gente imaginava assim, será que o Hélio sempre foi um rapaz, um homem um pouco tímido, mas ele é um empreendedor. O Hélio é um empreendedor. O Hélio é um homem ousadíssimo. O Hélio, ele quer estar sempre na frente. Ele não quer ser o segundo, ele quer ser o primeiro, ele quer ser o melhor. Ele estuda para ser o melhor, ele se prepara para ser o melhor na área dele. E isso é que faz com que a biolaser esteja sempre na ponta. E com muita credibilidade, né, no mercado. Agora, doutor Luiz Carlos, qual foi o seu maior aprendizado que você passou para os seus 2 filhos? E que agora espera, né, que seja transmitido, por exemplo, para sua neta aí que está também já pensando em fazer medicina. O Estevam falou uma frase aí que eu disse para eles. Eu li isso em algum livro e passei para ele.
que enquanto a vida for a coisa mais importante que nós temos, a medicina é a mais nobre de todas as profissões. E para fazer medicina é preciso que você ame a medicina e que, além de amar a medicina, você siga os princípios éticos da medicina. Existe uma ética profissional que você tem que respeitar. E foi isso que eu passei para eles, que eu tentei passar e acho que consegui. Que fossem homens médicos competentes, preparados, atualizados, com conhecimentos sempre novos, aprendendo todo dia, porque quem é médico tem que estudar todo dia. Todo dia você aprende. Não para, né? A verdade, todas as verdades na medicina são verdades transitórias. Exato. Hoje é verdade, daqui a uma semana aquilo não é verdade A gente até falou nisso, né, numa entrevista, não foi, doutor Estevam? A quantidade de conhecimento no mundo, na década de 80 e 90, alguns estudiosos falaram que a quantidade de conhecimento dobrava a cada 24 meses, mas na área da medicina ela dobrava a cada 9 meses. Sabe? É muito rápido mesmo. Então, foi por isso que foi surgindo a figura dos super especialistas, que não bastava mais você formar médico, depois você ter uma residência e ser especialista numa área. Aquela área que você dominava, aquele mundo, ele produzia, era tanta informação científica sendo produzida a todo vapor, em alta velocidade, que você já não dava conta mais de ser um especialista competente naquela área. Então você se super especializava. Então, se você era ortopedista, né, residência de ortopedia, você entendia de ossos e articulações e músculos. Mas aí o pessoal criava uma subespecialidade, que é a cirurgia de mão. Entendeu? Até o ponto em que depois que você se super especializa em cirurgia de mão, o cara vai e cria uma super especialidade de cirurgia de dedo, entendeu? Aí eu brinquei até contigo, falei que daqui a pouco vão criar um super especialista em dedo direito e um super especialista em dedo esquerdo, né? E o super especialista é isso, é o cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Brinca-se até e diz que o cara vai saber quase tudo sobre quase nada, né? Mas é isso, é porque a quantidade de conhecimento obriga o médico a estudar, é como ele falou, obriga você a estudar. E para você estudar, você tem que ter paixão. Não dá para você estudar 5 e 10 anos e depois se acomodar. Você tem que estar apaixonado pela sua profissão. E essa paixão você não encontra em todo mundo. Sabe? Você não encontra em qualquer lugar, sabe? E aí então, eu pergunto, né? Aproveito, já pegando esse gancho aí do que você estava falando, aproveito para ouvir de vocês também, já que hoje a gente tem faculdades aí de medicina espalhadas. Dizem, né, que a cada semestre entra no mercado aí uma multidão de novos médicos, né, formados. Doutor Luiz Carlos, você que já está há tantos anos na medicina, como é que você vê isso, sabe? E você, doutor Estevam e doutor Hélio também, eu queria a opinião de vocês a respeito disso. Eu me lembro que na época que eu fui fazer vestibular, era assim, eram pouquíssimas faculdades, né? Aqui no Maranhão acho que tinham 2, não sei aonde tinha mais outra. E meu pai me mandava para onde tinha faculdade, ele me mandava. Então assim, onde tinha vestibular para você fazer. Exato, onde tinha vestibular, então ele falava, olha, onde você passar, você vai entrar. Então eu ia lá, buscava uma lá no Rio Grande do Sul, outra lá em Minas Gerais, outra no Pará, outra na Paraíba, dava vários tiros, uma hora eu ia acertar. E onde eu passasse, eu ia ficar. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê um monte de faculdades. Muitas faculdades. Hoje de São Luís, do Maranhão, aí já tem um monte de faculdades. Dizem que mais de 20, né? Até que ponto isso é bom, sabe? Até que ponto? É péssimo. Isso é péssimo. Isso não é só péssimo. É vergonhoso para o Brasil. E perigoso. O Brasil, hoje, é o país do mundo que tem mais faculdade de medicina depois da Índia. Agora, imagina a população da Índia, comparando com a população do Brasil. A Índia tem o quê? Mais de 1 bilhão de habitantes. 2 bilhões, eu acho. Né? E o Brasil, com 200 e poucos milhões, está com a mesma quantidade quase de faculdade que a Índia. Então, com isso, você vê pequenas cidades que não têm infraestrutura de hospital, que não têm profissionais para ensinar os alunos. Então, os alunos saem muito mal formados.
E além de sair mal formados, saem principalmente com uma coisa, uma falta enorme de ética. Porque é preciso que haja ética, é preciso que haja, o fundamental da medicina é o médico ser ético. Eu uma vez fui a um hospital lá em Brasília, quando eu estava fazendo residência, e tinha lá na recepção uma frase numa placa enorme, e eu nunca esqueci dessa frase. Estava escrito assim: esta é uma casa de infelicidade para quem a procura, mas de felicidade para quem a encontra. Então eu, como médico, eu procurei ser exatamente isso. Aquele médico que a pessoa que me procurava, que me procura, estava infeliz, estava preocupado, estava tenso, estava com medo, mas que quando ele saísse de lá, ele dissesse assim: graças a Deus eu encontrei o Dr. Luiz Carlos Noleto. E isso eu vejo todos os dias. E vejo também em relação aos meus filhos. O Hélio, esses dias mesmo, chega uma paciente lá e fala comigo: doutor, eu fiz um tratamento aqui assim com um médico lá de São Luís. Um médico muito bom, na melhor clínica que tem lá em São Luís. Quem é o médico, minha filha? Doutor Hélio Noleto. Ele é parente seu? Aí eu falo: Hélio é meu filho. Aí ela vai e me mostra que segue o Hélio no Instagram e tal, e que é cliente do Hélio. Isso me dá o maior orgulho do mundo. Eu estava internado agora e a técnica de enfermagem tinha um problema no olho, e quando ela viu o Estefan lá me visitando, já foi filar a consulta lá, eu internado na cama, tomando soro, infartado, e ela foi procurar saber, já disse para mim. Encontrei com ela novamente e ela me disse: vou lá para ser operado pelo seu filho. Senti confiança, senti segurança no que ele falou. Pois é, esse é o ponto, né? Porque se coloca, despeja no mercado um monte de médicos, né? Mas que não estão nem um pouco preparados para assumir realmente esse papel. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando eu tive que ir na emergência, eu fui atendida me empurraram, essa estudante de medicina. Acho que ela estava fazendo residência, não sei como é que vocês denominam, né? Ela não conseguia achar a veia na minha mão. A mão que é... Aqui não tem a menor dificuldade para achar a veia, né? E ela tentou uma, tentou duas, tentou três em nada. E eu comecei eu falei mesmo para ela, eu falei: não quero você comigo. Pô, quero uma pessoa que tenha experiência. Então você vê, as faculdades estão jogando no mercado muita gente totalmente despreparada. Talvez nem a teoria tenha, porque muitos vão para a faculdade, desviam o caminho. Né? Eu estava vendo outro dia uma entrevista de um diretor de cinema, que é o Martin Scorsese, e ele estava falando o seguinte: um cara perguntava como é que você vê o papel dos críticos de cinema atualmente, em que hoje todo mundo tem um celular e pode fazer o seu próprio pequeno vídeo, seu curta-metragem, tudo. Como é que um crítico de cinema consegue trabalhar numa hora dessa? E ele falou que o crítico de cinema ele tem que agir como sendo um curador. Como a produção de obras de arte é muito grande, o curador ele vai escolher quais são as obras de arte que valem a pena ser vistas e vai te indicar, né? Quando você tem um mercado inundado com uma quantidade enorme de médicos, eu acho que a formação do médico é uma coisa que tem que ser priorizada. E você vai ter um mercado inundado por muitos médicos e nem sempre a formação desses médicos vai ser uma formação classe A. Então, acho que o grande desafio vai ser você, navegando nesse mar de novos profissionais, você poder encontrar os profissionais que em quem você possa realmente confiar. Né? Pessoas que são bem formadas, né, do ponto de vista de conteúdo técnico de medicina e éticas também, como você bate nessa tecla o tempo todo. Porque você ser ético com o paciente é você saber que aquele ser humano está botando a vida dele nas suas mãos. Exatamente. E como é que quando a gente fala de ética, não estou falando de ética profissional, de não concorrer com o meu coleguinha do lado, que tem um consultório do lado. Eu estou falando de ética como ser humano, é o seguinte: é você garantir que aquele paciente está recebendo um atendimento atualizado, né, em que você está atualizado como médico, que você está usando a melhor terapia, que você está fazendo os melhores exames, que você realmente está servindo ao paciente, né? Então, quando a gente fala ética, é isso.
né? Não é apenas a não competição predatória com preços, é a luta dos médicos, dos serviços de medicina com os convênios, não é isso não. É você prestar um atendimento classe A. É como ele falou, é perigoso. Muitos médicos chegando ao mercado sem informação adequada é perigoso. Vai haver uma luta, né, fraticida entre esses médicos por ganho mercadológico. E às vezes o paciente sai ferido. Então, eu acho que é a luta pela sobrevivência. É verdade. Eu estive aqui internado 2 dias no Hospital São Domingos, dar uma checada no meu coração. E o médico que me atendeu, muito bom, quando ele terminou e foi me dar alta, ele disse assim: doutor, olha, não tem que fazer nada, viu? Só tem uma calcificação na coronária, mas é uma pequena calcificação, não faça nada. Olha, e tenha cuidado, hein? Quando o senhor se for um outro médico, tenha cuidado para que não queiram fazer alguma coisa. Olha só em que ponto que nós chegamos. É isso que ele está falando. Então nós temos que ter não só o conhecimento técnico, mas nós temos que ter a ética para colocar a vida do paciente em primeiro lugar. Em primeiro plano. Uhum. Exatamente. A medicina diz uma coisa, tem uma frase básica de medicina que diz: primo nocere. O que significa isso? Primeiro, não fazer mal. Primeira coisa que eu tenho que ter cuidado é não fazer mal a você, que é minha cliente. Primo nocere. A troca de experiências ou conselhos aí frequentes entre vocês? Olha, eu não sei, eu falo demais, né? Quem sabe eles absorvem alguma coisa. Eu acho que absorvem, sim. Mas eu aprendo com eles também. A gente aprende sempre. Aprende por osmose, aprende sofrendo na pele, né? Às vezes aprende, ganha uma cicatriz profissional e a gente se lembra: poxa, caramba, meu pai já deve ter passado por isso. E mesmo assim ele não baixou a cabeça, mesmo assim ele não desistiu. Naqueles momentos família, vocês conseguem, né, naquele momento ali, trocar ideias, trocar experiências, falar um pouco do... hoje pai, eu fiz isso e isso e tal. Rola isso entre vocês? Olha, tem uma cena muito interessante que aconteceu comigo há muitos anos. O Stefan, eu acho que era um jovem oftalmologista aqui, e eu estava na casa dele e ele foi atender um paciente, uma emergência à noite. Eu acho que um paciente que estava tirando o couro de um bode, uma coisa assim, e ele foi, o facão dele bateu no olho e cortou a córnea do paciente. E o Stefan me chamou para ir lá. Eu fui ficar assistindo e olhando a cirurgia. Aí o Stefan foi e disse para mim, suturou a córnea com um fio super delicado, não sei nem qual é o número. É um nylon 10-0. 10-0, olha só. Mais fino do que um fio de cabelo. Eu só trabalhei na minha vida, eu trabalho com fio 3-0, 4-0, nem 5-0 eu não uso. Aí ele chegou para mim e me desafiou, né? Ele disse: dá esses pontos aí, esse resto desses pontos aí. Aí eu falei, esse menino tá pensando o quê? Peguei, eu nunca na minha vida tinha operado com microscópio, porque aquilo ali você opera com microscópio. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu fui operar com microscópio e dar os pontinhos com o fio 10-0. E dei, não foi? Foi lindo. Foi uma coisa muito bacana. E isso não foi a única vez. Teve uma outra vez que eu estava fazendo uma cirurgia de blefaroplastia, que é quando você remove o excesso de pele para deixar embelezados os olhos. E eu lembro que eu tinha feito 90% da cirurgia e estava só na hora de fazer a sutura. E meu pai estava lá me auxiliando. Ele estava passeando aqui em São Luís, aí eu chamei ele para o centro cirúrgico, repetindo o que ele fazia com a gente quando a gente era criança. E aí eu fiz a sutura do primeiro lado, do lado direito. Quando foi no lado esquerdo, eu falei, pai, faz essa aí. E aí ele foi, fez. E no final da cirurgia, para acabar, ele fez um nó diferentão, que eu nunca tinha visto esse nó. Aí eu falei, caramba. E ele puxou, ainda deu uma estirada assim para trás e soltou. Eu falei, nossa, com muito estilo. Eu falei assim,
Pai, que nó é esse? Aí ele sorriu com um cantinho na boca assim, esse é o nó do cara experiente. Mas não falou. Posteriormente é que eu fui pesquisar que era o nó de Aberdeen. Mas eu não sabia, ele sabia. E fez com grande estilo. Então, mas se você pudesse deixar uma mensagem para sua neta, né? Que está pensando aí em fazer medicina, está empolgada com isso, quer muito. Qual seria a mensagem que você deixaria para ela? Que todo mundo devia ser médico, que é a melhor profissão do mundo. É verdade. Viu? Essa é uma profissão maravilhosa, tem muitas alegrias. A gente tem que ter muita responsabilidade. Eu estava com minha passagem comprada, ia viajar 1h da manhã. Mas quando foi 11 horas da manhã, eu tive uma cirurgia de mama. E aí eu fui, tirei o tumor de mama com uma anestesia local, suturei direitinho, fiz um curativo compressivo, uma paciente muito magrinha, quase que não tinha mama ela. E aí fui embora para casa, preparar minha mala. Quando deu 6 horas da tarde, me telefona e diz, olha, a paciente está sangrando. Aí eu pensei, puxa vida, será que complicou a cirurgia e eu vou perder a minha viagem? Aí corre, manda a paciente ir para a clínica. Corri lá, cheguei lá, a mãe da paciente disse, doutor, essa menina tirou o curativo, que estava compressivo, Meu Deus. e foi cozinhar. Quer dizer, cozinhar, aquele calor do fogão começou a sangrar. Aí eu tive que abrir de novo, fazer tudo de novo, para depois pegar o avião. E hoje já me mandaram a fotografia da cirurgia, tá tudo bem, eu fiquei mais tranquilo. Então a Júlia vai ter uma profissão maravilhosa, ela vai adorar ser médica. E ser médico você pode escolher. Eu quero fazer uma especialidade cirúrgica. Não, eu quero fazer uma especialidade clínica. Não, eu quero ser só psiquiatra. Não, eu não gosto de ver paciente. Então, eu quero ser radiologista. Radiologista, hoje os técnicos vão fazendo as radiografias e você fica na sua casa só engordando, comendo sanduíche, batata frita e você vai dando os laudos em função da telemedicina, dos exames que são mandados. Então, é uma profissão que você tem várias opções de trabalho. Agora não tem só a Júlia, né? Tem também o doutor Hélio, tem 2 meninas aí, elas já apontam alguma coisa assim, já sinalizam? Ana Lua fala que quer ser médica, Maia não fala que quer ser médica ainda. Né? Elas são muito pequenininhas ainda, uma tem 11, uma vai fazer 12, a outra vai fazer 9. Ainda estão assim, bem pequenininhas ainda, mas falam um pouquinho em ser médicos. Você também tem 2 filhas agora, né? Tem, 2 mas eu meninas. acho que elas, não sei se vão ser médicas não, porque a medicina São pequenininhas do jeito que ainda, né, também. a coisa está muito difícil, né? Uhum. É muito difícil. Qual foi o momento assim mais emocionante ou marcante, né? Até agora aí na sua carreira, doutor Luiz Carlos? Olha, o momento mais que eu me lembro assim com muita emoção foi no dia em que eu fui para a Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Eu e uma colega chamada Elizabeth, que tinha sido minha colega desde o ginásio. Quando eu fui andando com ela, o pai dela era médico, era pediatra, eu fui andando, que eu cheguei na porta da faculdade, eu disse para Elizabeth, eu estou tão feliz que eu estou indo para a faculdade de medicina, que eu vou estudar medicina, que hoje seria um excelente dia para eu morrer. Se eu morresse hoje, eu morreria muito feliz, só pelo fato de ter passado nesse vestibular e chegado aqui na porta dessa faculdade. Que legal. Doutor Stefano, doutor Hélio, como é aquela sensação, né, depois de concluir uma cirurgia aí meio que desafiadora, né? O retorno em saber que fez a diferença aí na vida de uma pessoa também. Qual é a sensação para vocês? A minha medicina é um pouquinho diferente da deles, né? Bem diferente. Já bem diferente. Eles dois não trabalham muito nessa área. A deles é uma medicina mais curativa, né? Mais, o Stefano pode falar dessa tua pergunta, ele fala melhor. A minha é um pouquinho mais diferente, a gente pode conversar depois. Mas eu acho, aproveitando o gancho que ele está falando... ele pode falar da experiência dele, Ele né? tem uma grande experiência na área, assim... a pessoa que chega para ser atendida na Biolaser pelo meu irmão,
ela às vezes ela não tem uma patologia, né, algo que seja clássica, mas ela tem uma insatisfação, ela tem uma infelicidade, ela tem uma insegurança, ela quer um carinho, ela quer uma solução para um problema que ela considera importante, entendeu? E eu acho que o trabalho que ele presta, o trabalho que ele executa, faz um carinho na alma da pessoa, sabe? A pessoa sai de lá do contato que teve com ele, uma pessoa transformada, né? Doutor A beleza trabalha diretamente, né, com a essa parte autoestima, de, né, com a parte emocional. Então essa parte de Passo do estética é uma coisa que muita gente passa os olhos por cima assim e não valoriza, mas ele sabe, no dia a dia, os pacientes que ele atende, o tanto que os pacientes precisam, né, de um carinho, de uma solução para um problema que às vezes ele apresenta, às vezes incomoda profundamente o paciente. Tem pessoas que não conseguem desempenhar suas funções, não conseguem performar bem, porque são insatisfeitos com a sua autoimagem, entendeu? Uhum. Então eu acho o trabalho dele espetacular nesse sentido. Assim, Sem embora dúvida. a gente não considere a pessoa como sendo doente, né? Ah, eu estou com a dor aqui nas minhas costas, ou eu quebrei a minha perna e eu preciso da assistência médica. A gente tem a tendência, tem o impulso de considerar que uma pessoa que, por exemplo, tem um nariz torto ou uma sobrancelha caída não precisa de ajuda. Vai lá conversar com a pessoa para ver se aquilo ali não está interferindo na vida da pessoa. Se a pessoa às vezes não faz uma entrevista de emprego legal, se a pessoa às vezes não vai numa relação, numa festa e não consegue se relacionar, cantar conversar uma com moça a pessoa. bonita e tudo. Isso tudo influencia. Isso está muito relacionado, né? O Brasil hoje é considerado o país mais depressivo da América Latina. Eu não sabia. Pois é. Então, por aí você tira, né? A influência que você tem na vida É muito de grande. milhares de pessoas. Mulheres que estão aí depressivas, né? Eu defino o trabalho do Hélio, a coisa que ele faz melhor, com uma palavra: acolhimento. Uhum. O Hélio sabe acolher. Porque não existe nenhuma pessoa. Pode ser o artista mais bonito do planeta. Pode ser o Brad Pitt. Pode ser a mulher dele, ex-mulher dele. Pode ser aquela artista brasileira que desfila linda, que foi casada com o Tom Brady, né? Uhum. Qualquer um de nós. Todos nós estamos insatisfeitos com alguma coisa. Todos nós estamos insatisfeitos. E o Hélio tem essa capacidade. O Dr. Hélio Noleto tem essa capacidade de chegar naquele pontinho em que você está insatisfeito. Aquele ponto que te causa problemas. E ele vai lá e com mãos mágicas e com conhecimento altamente especializado e com a tecnologia mais moderna do mundo, o Hélio é capaz de chegar e com um pequeno toque, minimamente invasivo, melhorar aquela situação. Ajudar. Isso é uma coisa muito linda e é muito importante. Sem dúvida alguma. Concordo. Eu queria que você falasse, doutor Estevão, sobre essa sua experiência na área da oftalmologia, né? Por que você escolheu a oftalmologia? O que te motivou aí? Olha só que curioso. Quando eu entrei na faculdade de medicina, que eu liguei quando eu passei no vestibular, liguei pro meu pai, eu me lembro nitidamente dele brincando e falando: ai, meu filho, que felicidade, você passou no vestibular, vai fazer medicina. Por favor, faça tudo, menos ginecologia e obstetrícia. Porque você vai sofrer muito, filho. Você vai ter que acordar de madrugada, fazer parto, trabalhar muito, o mercado saturado e tudo. Ou seja, ele queria a glória, né, pro filho dele. Não bastava só ser médico, tinha que ser um médico de uma especialidade bacana. Então eu comecei pensando em fazer cirurgia plástica, né, trabalhar apenas com estética, que hoje é a área que o meu irmão segue. E foi assim, durante o curso de medicina todo, eu pensando claramente com esse objetivo: vou ser cirurgião. Depois de ser cirurgião, vou me especializar em cirurgia plástica. E essa ideia durou até o dia em que eu já estava me preparando o meu currículo para as provas de residência e teve uma jornada que foi a primeira jornada de oftalmologia maranhense, que aconteceu no que é o antigo hotel, acho que é Praia Mar, Hotel Ponta da Areia. Eu sei que eu fui lá nesse hotel e fui assistir essa jornada
com médicos que estavam vindo de fora, oftalmologistas que estavam vindo de fora. E eu sentei, assim, meio assim, displicentemente no fundinho da sala e comecei a ver os caras falando sobre oftalmologia. Até que eu vi o cara colocar no telão uma imagem de uma cirurgia de catarata feita pela técnica de facoemulsificação com implante de uma lente intraocular premium. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, Deus do céu, é isso que eu quero fazer. Não tenho nada a ver com plástica. Eu quero fazer isso aqui, eu quero estar na vanguarda, eu quero estar na ponta, entendeu? E aí os caras, na época estava sendo feita uma cirurgia, que é a cirurgia refrativa com excimer laser, que estava chegando no Brasil, né? Chegando no Brasil. E eu olhei aquilo ali e fiquei maravilhado, encantado. Quando eu fazia faculdade, eu não tinha acesso a essas imagens, a esse dia a dia. Mas nesse congresso que teve aqui, nessa jornada oftalmológica que teve aqui em São Luís, eu mudei completamente. Eu me lembro direitinho, ligando pro meu pai, na época, e falando, pai, vi uma cirurgia, achei bacana, achei sensacional, eu quero fazer oftalmologia. Aí meu pai não discutiu. Primeira coisa que ele falou assim, olha, eu tenho um amigo que é colega de turma chamado Etelvino, né? Etelvino Teixeira Lins. É um dos grandes oftalmologistas de Belo Horizonte. Foi um dos grandes oftalmologistas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que foi onde o meu pai fez faculdade. E ele, na hora, ele já falou assim, olha, vou te botar em contato com esse Etelvino, vamos lá visitar o serviço do Etelvino e tudo. O que meu pai fez? Depois que eu comuniquei que eu queria fazer oftalmologia, assim, coisa de 2, 3 meses depois, meu pai comprou 2 passagens de avião, saiu daqui, eu e ele, a gente foi bater lá no consultório do Etelvino Teixeira Lins e perguntar, Etelvino, meu filho aqui quer ser oftalmologista, como é que faz? E o Etelvino foi lá cantar o Caminho das Pedras, que ele achou que era o mais justo. E foi ali que eu resolvi que eu ia fazer oftalmologia. E estou muito satisfeito com a minha escolha da especialidade, porque a oftalmologia, ela é uma das especialidades médicas na qual o avanço médico foi muito grande, né? Proporcionalmente com as outras especialidades. Por exemplo, se você hoje fratura a tíbia, né? Você vai ali no hospital e eles vão sarar a sua tíbia mais ou menos do mesmo jeito. Vão botar um gesso e acabou, né? Oftalmologia não. Uma catarata hoje se opera de maneira completamente diferente do que era há 20, 30 anos atrás, né? Doenças que não tinham cura há 20, 30 anos atrás, hoje tem cura. Né? E isso é uma coisa que eu achei esse universo um universo às deslumbrante. Vezes uma simples dor de cabeça significa problema na visão. Vixe, né? Nossa, eu digo o seguinte, as pessoas às vezes acham que uma consulta oftalmológica, um exame oftalmológico é basicamente aquela oportunidade que você tem de trocar o seu óculos, e não é assim não. Você pode identificar, no exame oftalmológico, você pode identificar mais de 200 doenças que um paciente pode apresentar. Você faz um exame de fundo do olho, você pode saber se o cara tem diabetes, se o cara tem hipertensão, se o cara é HIV positivo ou não, se o cara está infectado por toxoplasmose, se o cara tem hanseníase, se o cara tem tuberculose, ou seja, tudo isso porque eu olhei o fundo do olho do cara. Só de olhar o fundo do olho eu já sei isso tudo. Eu olho a sobrancelha da pessoa e digo, ó, metade da sua sobrancelha está faltando, você está com madarose, você pode estar com hanseníase. Ou eu olho o olhinho da pessoa, tudo no olho, eu olho a íris da pessoa, tem um nódulo da íris. Eu falo, olha, esse nódulo da íris é comum em quem tem tumor de rim, tumor renal. Então o exame oftalmológico te permite acesso, é a janela pela qual você pode identificar precocemente mais de 200 doenças. É por isso que é importante dilatar a pupila, doutor? É muito importante dilatar. Agora sim, isso é feito com certos critérios, né? Um paciente que está sendo examinado pela primeira vez, quase sempre, se for abaixo de 30 anos, a pupila vai ser dilatada. A gente vai bloquear a acomodação, fazer um estudo mais profundo da refração dele e, nesse momento, a gente dá uma olhada no fundo do olho. Em pacientes que são com a idade superior a 30 anos de idade, a gente dilata por motivos diferentes, porque a gente quer ver a saúde do nervo óptico, a questão vascular no fundo do olho, a retina, como é que tá. Então, ou seja, as pessoas precisam perder essa ideia de que um exame oftalmológico está restrito à troca ou não do óculos. O exame oftalmológico é uma oportunidade singular, única, de você identificar uma série de problemas que podem ser abordados de maneira precoce e garantir a sua saúde. Né? Isso é muito importante.
Doutor Stefan, só para continuando explorando um pouquinho aí essa área da oftalmologia, né? Vamos falar um pouquinho só sobre essa coisa da catarata, né? Muita gente acha que é coisa de gente velha, né? Mas não, né? Catarata é a opacificação do cristalino. A gente nasce com uma espécie de lente natural dentro dos olhos que a gente chama de cristalino, porque ela é totalmente transparente. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, essa transparência vai sendo perdida. A catarata vai se instalando e a transparência do cristalino vai nos abandonando. O cristalino fica rígido e opaco. Então a catarata mais comum é a catarata senil, que é essa que as pessoas associam ao avanço da idade. Mas a catarata pode se desenvolver por muitos motivos diferentes. Você pode ter uma catarata, por exemplo, inflamatória. Se você tiver uma reação inflamatória crônica nos seus olhos, essa reação inflamatória pode desenvolver catarata. Você pode, por exemplo, desenvolver catarata porque você tem diabetes. Às vezes a pessoa tem 20, 30 anos de idade, tem diabetes, e a diabetes oxida tanto o cristalino que ele perde a transparência. E a pessoa tem catarata diabética. Você pode, por exemplo, você está trabalhando ou jogando, um esporte, está jogando tênis, pega uma bolada no olho, depois de 2, 3 meses a visão começa a cair, não é nem descolamento da retina, é uma catarata traumática. Se você usa corticóide o tempo inteiro porque você tem problema de artrite, artrose, essas coisas, você pode ter uma catarata medicamentosa por abuso de corticoides. Você pode nascer com catarata, você pode ter uma criança que nasce com catarata. Às vezes a mãe teve uma infecção neonatal, perinatal, ou seja, rubéola, toxoplasmose, sífilis, citomegalovirose, e a criança nasce com catarata, entendeu? Então, catarata senil, sim, é a mais comum, é o arroz com feijão, é o que a gente vê em 80% dos casos no consultório, mas tem 20% dos casos em que a catarata vem na idade que você menos espera. Tem crianças que têm catarata, tem jovens que têm cataratas, e tem idosos que não têm catarata. Ou pelo menos porque não envelheceram o suficiente. Que eu brinco, eu digo que catarata é igual cabelo branco. Todo mundo vai ter, basta viver suficiente, entendeu? Você não vê cabelo branco em quem tem 20 anos, mas em quem tem 70 você vê cabelo branco. Isso é se sobrar algum cabelo. Eu espero que Ver essa empolgação toda do Luiz Carlos, doutor Luiz Carlos, é empolgante também, né? É muito bom. Essa é a grande satisfação que eu tenho na vida, de ver meus filhos realizados profissionalmente. Tem uma coisa que eu acho muito bacana no Hélio, é a vontade de fazer sempre o melhor. Há poucos dias, meses, eu fui surpreendido quando eu entrei em contato com o Hélio. Aí o Hélio me disse: eu estou na China. Caramba, o que você está fazendo na China? Ele falou: não, eu vim aqui para aprender uma técnica especial aqui na China. E aí, de repente, ele me mandou umas imagens em alta velocidade que eu custei entender que ele estava indo do hotel para o local, eu acho, do curso, na garupa de uma moto. Né? Não foi isso, Hélio? Foi. Conta então, isso aí pra gente em detalhes. detalhes. Por que você decidiu ir para a China? Na verdade, alguns anos atrás, por um conselho dele, ele virou para mim uma vez e falou, com aquela onda de implante capilar, há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando estava começando com isso aí, ele falou para mim: olha, por que você não investe em implante capilar e tal? Tudo que ele fala sempre eu sigo, tudo. Ele falou da BioLaser, ele me entregou a BioLaser, me deu um laser de depilação e falou: vai lá, toca, laser é o futuro. E realmente foi, compra equipamento, que equipamentos, tecnologia vai ser o futuro da medicina estética. Fui comprando os equipamentos e fui crescendo. Mas chegou nessa época aí do implante capilar, ele virou para mim e falou: olha, você podia investir em implante capilar. E aí eu pensei: poxa, será? Implante capilar é um negócio tão complicado, demanda tanto tempo, né? Você tem que ter, né, tempo, você se sentar, entrar numa sala de cirurgia e ficar lá fazendo um implantezinho, uma coisinha tão delicada durante 6 horas, 10 horas, você para almoçar, volta e vai lá no mesmo paciente. Aí eu pensei: não, esse negócio é muito complicado. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Falei assim: poderia ter seguido o conselho dele, mas não dá pra mim não. Eu prefiro ir ali, fazer um botox, fazer um nariz, fazer um preenchimento que é algo mais rápido e, sei lá, pra mim não demandaria tanto tempo. Mas eu fiquei com uma ideia na cabeça e eu pensei: poxa, sobrancelha, muitas mulheres têm falha de sobrancelha, tem muita gente que tem falha de sobrancelha
E é uma coisa que ninguém fala disso, de implante de sobrancelha. Será que existe esse negócio de implante de sobrancelha? Isso eu pensei naquela época. Se fala nisso. Implante de sobrancelha. Aí eu fui pesquisar sobre implante de sobrancelha, naquela época, também uns, sei lá, 10, 15 anos atrás, mas eu vi uns implantes muito assim, o resultado não era legal. O resultado rudimentar demais. Né? A gente não conseguia entregar um resultado interessante para o paciente. E o aspecto ficava artificial, não ficava legal. E aí, um dia eu tava mexendo no Instagram e vai aparecendo aqueles anúncios e apareceu um stories pra mim de alguém lá na China fazendo implante de sobrancelha, que eu vi com uma técnica assim, que é a coisa mais linda do mundo. Algo que fica assim praticamente perfeito, e aquilo ali me encantou. E era um vídeo que não mostrava onde era e eu fiquei assim querendo saber onde é que era, e eu printei, eu vi um nomezinho num cantinho em chinês, em japonês, em chinês, em mandarim, e aí eu olhei aquilo ali, eu printei, aumentei, aí botei no tradutor, aí eu fui atrás dessa escola, resumindo a história, achei uma escola, um curso de implante de sobrancelhas em Shenzhen, na China. E falei, quero ir pra lá, quero ir lá pra lá, quero aprender isso aí, quero ver como é que é isso aí. Será que isso existe mesmo? A gente fica sempre desconfiado, né? China, será que esse negócio vai dar certo? Peguei, fui com receio, te confesso que fui com receio, a gente fica com medo. Inclusive, meus colegas de turma também pensaram a mesma coisa. Pô, a gente vai pra lá, será que a gente não vai ser sequestrado? Será que a gente... É um negócio meio assim, muito estranho. Mas a gente foi, eu fui o único que fui aqui do Maranhão. E peguei o avião e foi quando eu fui pra China aprender essa técnica, que aprendi a técnica maravilhosa. E lá o transporte que eu usava para ir do hotel para o curso era como se fosse o nosso mototáxi aqui. E era a coisa mais louca do mundo, eles andando no meio daquele trânsito maluco. Eu tenho as imagens, é o que eu mandei pro meu pai. Foi uma experiência para você. Sim, incrível, foi sensacional. A China, assim, para quem tiver a oportunidade de ir à China, vá à China, porque assim, é algo sensacional. É aquela mistura de alta tecnologia, o centro da cidade, aquela coisa maravilhosa. Eu fiquei em Shenzhen, que é a cidade talvez mais tecnológica da China, e assim, num bairro afastado, onde tinha cenas como essa, e a gente andava de moto, o cara tava lá na esquina, eu chegava, e a gente não sabia me comunicar, mas eu já entendia que aquilo ali era um transporte que eles usavam com frequência, e eu sentava na garupa da moto e ia pro curso, e foi sensacional, foi uma experiência incrível. Então, só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Queria encerrar com o Dr. Luiz Carlos falando aí um pouquinho, né, para a gente. Como é que você se sente aí, olhando para os 2 filhos, já com sucesso na carreira, né? Já com bastante experiência também. Doutor Estevam já tem quantos anos, doutor? Aqui em São Luís eu cheguei em 2001, né? Então são 23 anos aí. 23 anos, doutor Hélio? 2005. Uau. 20 anos. E eu fiz 50 anos. 50 anos de medicina. E às vezes quando eu estou saindo lá da clínica, à tarde, 5, 6 horas da tarde, encontro um colega médico da minha idade, aposentado, de bermuda, e eu saio de jaleco branco. Aí ele chega para mim e fala assim, não chama do doutor não, colega, né? Ele fala, cara, como é que você aguenta? Aí eu falo, aguenta o quê? Como é que você aguenta, ainda tá sendo médico, fazendo medicina? Eu falei, cara, isso aqui para mim é uma alegria muito grande, é um prazer. Fazer medicina, eu amo. Eu não quero largar a medicina nunca, só no dia que eu morrer. Eu brinco com minhas pacientes. Às vezes chega uma paciente antiga e fala, ô doutor, é tão bom consultar com o senhor. Aí eu digo, pois é, mas eu estou ficando cada dia mais velho e um dia eu vou morrer sentado nessa cadeira aqui. Eu só não quero, vou torcer para não ser você que esteja aí, porque senão eu morro aqui e você morre aí de susto. Entendeu? Medicina é uma maravilha. Ser médico, Deus me deu essa oportunidade de ser médico. E eu tenho muita alegria e muita honra em exercer essa profissão com ética, procurando me aprimorar, fazendo sempre o que eu sei fazer. Não sei, não faço. E fazendo com ética. E Deus me abençoou mais ainda. Permitiu que eu tivesse essa honra de ter 2 filhos médicos. E agora a neta, né? Bons.
E agora, a neta. se Deus quiser, minha neta Júlia, que é uma moça brilhante, competente, bilíngue, trilingue. Praticamente trilingue. Trilingue, francês, inglês, português. Quer dizer, uma menina que está muito preparada para ser uma grande médica. Agora, eu te digo uma coisa. Ser médico, na época que eu estudei, ele estudou e o Hélio estudou, era mais difícil fazer medicina. Hoje, a tecnologia permite que a gente aprenda com muito mais facilidade. Se eu vou estudar anatomia, eu vejo na tela, eu vejo a coisa de maneira tridimensional, eu vejo o nervo, por onde que ele vem, a artéria, onde é que ela passa, eu acompanho a artéria fazendo todas as curvas. Na minha época, eu ia ter que ir para o livro e olhando figura, e às vezes figuras em preto e branco. Tendo que Então imaginar. era muito difícil. Era Eu muito agora estou difícil estudando, mesmo. eu estudo todo dia, viu? A minha mulher fica assustada de me ver estudando até 2 horas da manhã. Eu Mas não tem que se durmo antes de atualizar, né, 1, doutor? 2 horas. Agora eu estou estudando muito, sabe o quê? Estou estudando ultrassom. Muito, muito. Comprei vários cursos de ultrassom. E está aqui no meu celular. Eu vou dormir daqui a pouco, eu vou estudar ultrassom. Uhum. É um espetáculo, porque não existe nada melhor do que saber. É uma inspiração para vocês dois, né? Pra gente sempre é. E pra mim, assim, você perguntou pra ele qual que teria sido a maior felicidade dele, tá? Era o momento mais bacana dele. Pra mim, o meu melhor momento é sempre ver esse orgulho. Esse orgulho quando ele fala sempre dos filhos, sempre com esse orgulho bacana que ele tem da gente. Pra mim, isso é o que me deixa feliz, isso é o que me motiva também. Que bom. E você, doutor? Eu tenho orgulho desses dois, né? Dele por ter sido a inspiração. Tenho orgulho do sucesso que o meu irmão teve na área dele, um cara que cresceu, como a gente fala, eticamente, sem pisar no pescoço de ninguém, sem queimar etapas nem nada, cresceu devagar, cresceu de maneira consistente, é um cara que tem um excelente trabalho, né? Tenho orgulho do meu pai pelos serviços prestados à medicina do Maranhão, né? Agora, recentemente, ele recebeu o jubileu de 50 anos de formado, né? Eu estou bem acompanhado aqui nessa mesa, né? E eu tento só, com o meu trabalho, estar à altura desses dois. Que bom, fico feliz aqui por ter entrevistado, né? Ter batido esse papo aqui com o Dr. Luiz Carlos Noleto, Dr. Stefano Noleto e Dr. Hélio Noleto. 3 grandes nomes aí da medicina aqui no Maranhão. Quero agradecer a vocês, né, por terem tirado um tempinho aí da agenda e estar aqui no nosso podcast, batendo esse papo aqui conosco e trazendo muito dessa experiência de vocês para todo o público que está aí nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. E feliz Dia dos Médicos para você e para você. E nós, claro, desejamos aí que vocês continuem, né, exercendo a medicina com maestria, como vocês vêm fazendo aqui no Maranhão. E, claro, o nosso espaço aqui está sempre aberto para estar levando aí para o nosso público essa experiência, porque isso traz credibilidade, traz tranquilidade, traz confiança, né? E isso é muito importante para o paciente. Eu só vou trabalhar mais 20 anos, tá? Ótimo! Obrigada!